Fantastic Four! Tá um frio muito gigante aqui na minha cidade, então eu aproveitei para colocar o meu pijaminha do Homem-Aranha para falar do mais novo lançamento da Marvel Studios. Vem comigo e depois da sinopse a gente vai falar sobre a nova versão do Quarteto Fantástico, que veio no filme Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Forçados a equilibrar seus papéis como heróis e a força dos laços familiares, o Quarteto Fantástico, vivido por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Backrack e Joseph Quinn, deve defender a Terra de um deus espacial voraz chamado Galactus, vivido por Ralph Ineson, e sua enigmática arauta, a surfista prateada, vivida por Julia Garner. Semana passada eu fiz um vídeo falando sobre o Quarteto Fantástico de 2015 e como talvez a gente tenha sido um pouco injusto com ele. Pois bem, uma década depois, os direitos saíram da Fox, que foi comprada pela Disney, foram para as mãos da Marvel Studios e o Quarteto Fantástico está oficialmente no UCM, em português, né? O Universo Cinematográfico da Marvel, ou MCU em inglês. E esse filme me pôs para pensar muitas coisas. Esse já é o terceiro lançamento da Marvel desse ano, e se a gente for fazer um ranking, ele fica no top 2. Não dá pra ser pior que aquele Capitão América lançado no início do ano, que tem vídeo aqui no canal. Mas eu também não acho esse Quarteto Fantástico melhor que Thunderbolts, e eu vou explicar o porquê. Eu assisti 2 vezes Superman, eu já gravei vídeo aqui pro canal, mas no momento que eu tô lançando esse vídeo, o vídeo ainda não saiu, ele vai sair essa semana ainda. E quando eu vi o Superman, vocês podem ver no vídeo, vou deixar ele linkado aqui quando ele sair, eu gostei muito de como aquele filme tem um marcador temporal, sem precisar dizer que ele se passa na nossa contemporaneidade. Ele explora temas políticos e sociais que fazem com que, se a gente assistir aquele filme daqui a 40, 50 anos, a gente vai saber que o Superman foi um filme feito nos anos 2020. E fazendo esse paralelo, eu fui ver esse Quarteto Fantástico e, cara, se eu coloco esse e o de 2015 lado a lado, daqui a 50 anos, e apresento pra alguém que não faz ideia de quando esses filmes foram lançados, a pessoa não vai saber qual foi o de 2015 e o de 2025. É capaz de ela dizer que o outro foi de 2025, na verdade, porque ele tem uma aparência mais futurista. Mas, em compensação, embora bastante deslocado da realidade que a gente vive, que eu acho que vai passar a ser um problema, já tá sendo, mas vai passar a ser um problema ainda maior pro MCU daqui pra frente, existem coisas que eu gosto aqui no Quarteto Fantástico. Mas, novamente, pensando sobre o filme, tudo que eu gosto tem a ver com ele ser um bom filme, e não necessariamente ser um bom filme de herói. Por exemplo, eu gosto muito da estética retrofuturista, mas é isso, ela é só estética, ela não acrescenta em nada no roteiro, ela não acrescenta em nada na história. Novamente, você tem esse filme que tem esteticamente a cara dos anos 60, mas você não tem nenhum marcador pra dizer em qual linha do tempo esse filme se passa. Tem uma sequência aqui, a sequência do parto, né? Já que a gente vai falar do filme, temos a mãe de todos aqui, né, a Mulher Invisível, interpretada pela Vanessa Kirby, que é a grande personagem desse filme no fim das contas. Ela tá grávida no início do filme e ela dá à luz, né, durante o filme, e a sequência do parto, ela é incrível. Mas, novamente, ela é só uma sequência do meio do filme e que poderia acontecer em qualquer filme. Não é algo que marque um filme de herói. Eu gosto muito também da trilha sonora, cara, do Michael Giacchino aqui. Eu acho que todo mundo tá falando disso porque aparece nos trailers. Mas, cara, aquele momento que entra o coral cantando Fantastic Four é muito bom. Eu acho que é uma das minhas coisas favoritas desse filme. E me chama a atenção muito, assim, foi a primeira coisa que eu pensei quando eu saí do cinema, é que enquanto o último lançamento do universo DC tava lá discutindo questões imigratórias, conflitos no Oriente Médio, aqui a gente tem um filme que reencena a história de Jesus. E esse Quarteto Fantástico de 2025 é estranhamente bíblico. E isso me pegou muito, porque eu acho que eu não estava preparado para isso. E antes que vocês me chamem de louco, vamos para os fatos. Primeiro, a gente tem um bebê do milagre. E isso não é spoiler, isso é a primeira cena do filme. A Sue fala pro Reed Richards que eles estão tentando ter filhos há 2 anos, eles não conseguem, e do nada ela aparece grávida. Nenhum deles acredita muito e nem entende muito bem como isso aconteceu, mas dão graças a Deus e é isso. Além disso, o bebê é colocado como a salvação do planeta Terra, e há uma discussão se sacrificá-lo vai salvar o planeta. Esse, na verdade, é o grande mote do filme. Isso também não é um spoiler, é o que o filme discute no fim das contas. E até a cena do parto, que eu mencionei, esse bebê milagroso
é parido num lugar inóspito. Em vez de ser uma manjedoura, a gente tá no espaço em gravidade zero. E este casal que está prestes a receber a criança é acompanhado por 3 caras super esquisitinhos. Que no caso do filme é o Tocha Humano, Coisa e o Robô Marvin. Mas enfim, bíblias à parte, eu só achei curioso como, enquanto a DC tá indo num lugar mais progressista, um lugar de marcador temporal e de adereçar problemas sociais e trazer a sociedade para dentro do filme de herói, esse novo Quarteto Fantástico, ele na verdade empurra a gente para fora. Porque ele traz uma narrativa manjada, uma narrativa que talvez converse com um lado mais conservador, exatamente o contrário da narrativa pseudo-progressista ali do Superman. E eu acho isso meio uma bola fora, sabe? Eu não fiz vídeo sobre Thunderbolts aqui no canal, porque na época eu tava com muitos problemas de saúde e eu acabei nem fazendo. Mas o legal de Thunderbolts é justamente trazer os heróis para um lugar mais de realidade, para um lugar que dialogue mais com a nossa sociedade e que trate esses seres superpoderosos com problemas reais. Embora a Marvel chegue 10 anos atrasada da discussão que ela tem ali em Thunderbolts e ela ainda seja bastante superficial, eu achei que era o começo de uma nova era. Mas pelo que ela faz aqui em Quarteto Fantástico, bem, talvez não seja. Já começa a ficar um pouco preocupado do que a Disney vai fazer com os X-Men, porque aquela ali é uma história política e social demais. Não tem como dar essas disfarçadas como ela faz em outros filmes de quadrinhos. Mas é aquilo, né? O nome do filme é Primeiros Passos, mas ninguém disse que esses passos foram realmente pra frente. De qualquer maneira, Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, não é um filme ruim. E é menos esquecível que outros filmes da fase 5 do MCU. Mas também não quer dizer que ele é dos mais memoráveis. Vamos ficar no aguardo para ver como esses personagens vão se sair no próximo filme dos Vingadores, já que, no fim dos créditos, aparece lá que eles retornarão nesse filme. Por falar nisso, sim, a gente tem as tradicionais cenas de meio e de fim de créditos, e elas não adicionam muita coisa. A do final é até interessante, porque ela introduz nesse universo um personagem que ainda não tinha aparecido, mas ele aparece de costas. Então eles poderiam ter colocado, sei lá, um figurante que estava passando na rua para vestir aquela roupa e gravado essa cena. Bom, no momento que eu tô gravando esse vídeo, Quarteto Fantástico Primeiros Passos está em cartaz nos cinemas brasileiros. Mas se você chegou nesse vídeo depois do lançamento, dá uma olhadinha aqui no link da descrição para saber se o filme já chegou no Disney+. Para Quarteto Fantástico Primeiros Passos, eu dou 3 estrelas. Em algum lugar desse vídeo agora tá aparecendo o meu arroba e eu convido você a me seguir em todas as minhas redes sociais. Nelas, a gente pode bater um papo sobre cinema. Você pode me contar qual filme não pode ficar de fora aqui do canal. E claro, você fica por dentro de tudo que vem por aí. Afinal, eu tô sempre postando os filmes que eu tô assistindo nos stories do Instagram e também no Letterboxd. Agora aproveita e me conta, qual é a sua mãe super-heroína favorita? Sem ser a sua, claro, a gente sabe que ela é a maioral. Até o próximo filme.